Bom dia, queridas. Aqui é Keila Brito e hoje nós teremos a nossa devocional sobre o tema Miriam e Arão murmuram. Vamos ler lá em Números, capítulo 12, do versículo 1 ao 9. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher cuxita. Em algumas versões diz uma mulher etíope. Será que o Senhor tem falado apenas por Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: Dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. E os três foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Os dois vieram à frente e ele disse: Ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revela em visões, em sonhos falo com ele. Não é assim, porém, com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente e não por enigmas. E ele vê a minha forma, a forma do Senhor. Porque não temeram criticar meu servo Moisés? Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles e ele os deixou. Para a gente entender um pouco esse texto, existe um contexto, né? E alguns estudiosos consideram que a mulher mencionada no texto como Cuxita ou Etíope era Zípora, a esposa de Moisés, já mencionada em outros momentos da história, visto que não há uma menção muito clara de que Moisés houvesse se casado com mais de uma mulher. Porém, há quem diga que esta seria uma segunda esposa de Moisés. E, independente de ser a primeira ou a segunda, ela aparentemente não compartilhava da mesma cultura do povo de Deus, porque vinha de uma região do Egito. Um outro fato relevante é que Miriam e Arão, junto com todo o povo, eles estavam vivendo em um deserto, né? E vinham de um período de muitas murmurações. Se você voltar um pouquinho no texto, conta sobre a súplica do povo por carne, porque eles não aguentavam mais comer o maná que caía do céu junto com o orvalho. Ou seja, um ambiente de muita reclamação, mesmo em meio à provisão de Deus. E esse contexto nos traz dois fatos principais dessa história, né? O fato número 1 é que Miriam e Arão, eles estavam indignados porque Moisés havia se casado com uma mulher que lembrava o seu passado em meio aos egípcios, né? E o fato número 2 é que Miriam estavam questionando a capacidade de Moisés, visto que eles afirmavam que Deus falava com eles também. E eu passei alguns momentos tentando entender qual é a conexão entre essas duas reclamações. Afinal, que interferência haveria, né, na capacidade de Moisés ouvir a Deus, tendo a mulher que fosse, né, tendo a esposa que fosse? E eu percebi então que há algumas lições, né, que a gente pode tirar nessa história quando a gente, como diz a pastora Simone, né, quando a gente entra na história. E eu quero que você se imagine um pouquinho no meio, nesse contexto. Se imagina lá no meio do deserto, com a sua família, com todos os seus familiares, mas toda aquela comunidade que você pertence, morando de uma forma totalmente desconfortável, em tendas, sem saber ao certo o caminho que você precisa seguir, tendo como alimento algo que caía como chuva do céu, que tinha que ser moído e transformado numa espécie de bolo, numa jornada que parecia não acabar nunca. E os ânimos provavelmente estariam aflorados em qualquer um, né? Mas aí a gente analisa o seguinte, que Miriam e Arão, eles não eram qualquer um. Eles faziam parte da linhagem do homem que falava com Deus e que foi escolhido para orientar e liderar, né, aquele povo. Na leitura devocional anterior a essa,
nós vemos que as escrituras se referem a Miriam como a profetisa. Ela ministrou um louvor profético. Já Arão participou junto com Moisés das negociações com o faraó para a libertação do povo do Egito. Ele estava sempre lá ao lado dele. E na visão deles, né, de Miriam e de Arão, eles não eram qualquer um. Como o nosso foco dessas devocionais são as mulheres, hoje nós vamos nos concentrar em Miriam. O texto, ele não diz que Arão e Miriam começaram a criticar Moisés, mas ele inicia como Miriam e Arão começaram a criticar Moisés. Considerando que havia um sistema patriarcal naquele tempo, a precedência do nome de Miriam nessa frase, ela nos sugere que ela incitou o irmão contra Moisés, né? Um irmão contra o outro. Nos sugere que quem começou o burburinho foi ela, criticando a sua cunhada, como se a cunhada não fosse merecedora de fazer parte de uma família tão nobre. Mas o engraçado é que a Bíblia já pula, né, de uma reclamação simples, uma escolha de uma esposa, uma rusguinha ali entre cunhadas, para mostrar uma dura crítica à liderança de Moisés, né? Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? É como se o autor tivesse feito um resumão. Mas a princípio pode parecer desconexo, só que se você parar para pensar quantas vezes nós deixamos de reconhecer a autoridade de Deus na vida dos nossos líderes por uma simples atitude que a gente julga incorreta, né? E aí olhamos para a parte mais importante dessa narrativa. No final do versículo 2 diz que e o Senhor ouviu isso. Ah, queridas, eu fico imaginando o Senhor sentado lá no seu trono e de repente escuta, né, a altivez do coração daqueles dois, se levanta do trono e larga um, como é que é? É como um pai furioso com um mau comportamento de um filho e manda ele pro quartinho, né? Mandou os três pro quartinho. Ler essa cena, ela chega até a arrepiar, né? Porque você vai ver na sequência do texto que nós vamos ler amanhã que Miriam ela sofreu uma consequência por essa afronta. E isso nos leva a refletir no fato de que ela poderia ter feito algo diferente. Ela sabia desde criança que Deus tinha um propósito na vida de Moisés. Foi ela quem conduziu o cestinho, foi ela quem cuidou para que ele chegasse em mãos que fariam bem para ele. Foi ela quem convenceu a filha do faraó. Ela sabia que Moisés tinha um propósito. E mesmo assim, ela preferiu incitar o levante de críticas contra seu irmão. E é incrível como esse texto nos faz pensar, né, em nós mesmas. Os tempos podem ser outros, queridos. Nós podemos viver outro, né, em uma outra época, mas Deus continua escolhendo e levantando homens e mulheres e dando autoridade para serem usados como voz dele nessa terra, voz do Altíssimo nessa terra. E como é fácil nós encontrarmos o que criticar em homens e mulheres levantados pelo Senhor. Você já pensou, ouviu o próprio Deus falando, por que não temeram criticar o meu servo? Onde foi parar o nosso temor, né? Há uma frase que é atribuída ao psiquiatra Augusto Cury que diz que uma pessoa inteligente aprende com seus erros e uma pessoa sábia aprende com o erro dos outros. Que sejamos sábias. Criticar autoridades instituídas por Deus nunca vão resultar em algo bom. E nós conhecemos os meios ao qual nós frequentamos, não é? As nossas rodas de conversa, as nossas reuniões, mesas de comunhão. Quanta coisa rola. E muitas vezes nós concordamos, muitas vezes nós disseminamos palavras tolas que incitam a rebeldia e a incredulidade. Que esse erro de Miriam nos sirva de alerta, né, queridas? Vamos orar? Senhor,
Obrigado por registrar na sua palavra histórias como a de Miriam e Arão, que nos acendem um alerta. Dá-nos, Senhor, a capacidade de zelar pelas nossas conversas, de zelar pela reputação daqueles a quem o Senhor tem levantado como autoridade nas nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a honrar os nossos pastores, discipuladores, líderes, professores, maridos, pais. Abençoa, abençoa, Senhor, aqueles a quem o Senhor tem escolhido. Capacita-nos a eliminar qualquer tipo de crítica no nosso meio. Cobre, Senhor, cobre a nossa vida, a vida dos nossos liderados com a tua justiça. Dá-nos a sensibilidade do teu espírito, para que possamos identificar todos os pensamentos pecaminosos, todas as mentiras que o inimigo tenta incutir na nossa mente. Protege-nos de toda a seta de Satanás. Por fim, Senhor, dá-nos o amor pelas autoridades que o Senhor tem levantado nas nossas vidas. Um amor como o seu, um amor incondicional. Ajuda-nos a enxergá-los como o Senhor os enxerga, Deus. Em nome de Jesus. Amém.